Seja muito bem-vindo ao podcast dos milionários da Telecom. Ilustremente eu fui convidado aqui para conhecer a fábrica da JFA Eletrônicos em Belo Horizonte. Muito obrigado. Queria aqui apresentar Flávio Camelo, não é isso? Isso mesmo. Sócio fundador. Isso. E também o projetista das nossas queridas fontes da JFA. Sim. O Wesley Clark. Isso. Gerente de telecom da JFA no Brasil. E mais conhecido, dispensa apresentações. Sou eu, né? Henrique Moura. Pessoal, olha só, vamos lá. O que a gente vai falar aqui nesse assunto? A gente fez um vídeo ali bacana, estressando a fonte 48. Mas a gente quer entender um pouco. Vamos lá. Originalmente, a JFA... ela é uma indústria de quê? Fazia o que antes? Vamos contar essa história aí para o pessoal. Bom, a JFA é uma empresa familiar, né? É a união minha com o Anderson Camelo também, né? O Anderson cuida da parte administrativa, comercial, e eu cuido da parte técnica. E há 18 anos a gente se uniu e uma linha que a gente ia era a linha de som automotivo. E aí a gente verificou uma lacuna na área de carregadores de bateria, porque com o aparecimento de módulos de potência, né, de alta potência, exigia muito das baterias. E o mercado não tinha carregadores de alta potência controlado. E a JFA então lançou os primeiros carregadores com realimentação, né, que não deixava a bateria inchar. E depois a JFA mudou para a linha de fontes chaveadas, usando a tecnologia PWM, é uma tecnologia digital que aumenta o rendimento da fonte. E aí então, o que veio acontecendo nos últimos anos? A gente vendo provedores postando vídeos utilizando fontes nossas, fontes 12 volts. Mas então, às vezes... conta isso direito. Quando foi a primeira vez que você viu um cliente usando a fonte automotiva para provedor de internet? Olha, isso deve ter uns 4 anos, 3, 4 anos. Como é que era a coisa, né? O provedor no alto do morro, com um geradorzinho, sabe aquele gerador a gasolina, Alan? Sim. Da Honda, aquele Honda, isso. Porque o das outras marcas é uma merda. Pois é, era um o da Honda é o Volkswagen dos geradores. Pois é, mas era aquele ainda que puxava a cordinha para pegar. Mas é esse mesmo. É isso. É muito bom ele. Bom, aí e ele utilizando 4 fontes nossa, carregando as baterias do sistema 48. Né? E aí a gente foi entender. Você viu um vídeo? Vi o vídeo. É um vídeo. Mas ele gravou o vídeo e mandou ou gravou e botou no YouTube? Gravou o vídeo e mandou pra gente dizendo o seguinte: faz uma fonte pra gente, né? Pro mercado ele pedindo, porque estava utilizando a fonte de áudio, né? Que é uma fonte que não tinha gerenciamento, era uma fonte para carregar a bateria, né? E o que ele queria, Henrique? Ele queria um carregamento rápido. Por quê? Sem energia no alto do morro, ele queria ligar um gerador, ficar 1, 2 horas lá, dar uma carga que desse pelo menos mais umas 8, 9 horas aí de autonomia, até esperar a luz, né, ser restabelecida. Já os carregadores existentes, o que eles são? Carregadores lentos, precisariam ficar horas e horas carregando. Então ele teria que ficar com um gerador no alto do morro, horas e horas, o que não era uma coisa prática, né? Então foram onde eles utilizaram. Tá, mas quando ele chegou para você e falou assim, faz uma fonte pra gente para provedor, a pergunta que você fez não foi aquela, mas já não existe? Pois é, essa era claro a pergunta. Que você já se fez essa pergunta, mas o que ele respondeu, se é que você fez essa pergunta? Que não tinha carregadores de alta potência, que eles não tinham carregadores rápidos, carregadores turbos. Esse era o desafio de todo o mercado. Tinha carregadores lentos. E aí o que a gente verificava é o seguinte: lembra da situação crítica do áudio, que precisava carregar a bateria de forma controlada e de forma rápida, porque você precisava de energia instantânea? Então nós criamos toda uma expertise nesse mercado, que é um mercado, eu vou dizer aqui, um mercado muito mais agressivo. A fonte trabalha em vibração altíssima, com situação de poeira, calor, né? O som toca às vezes no sol aí de meio-dia e o carro quente. É estressado bastante. Sim. Então nós trouxemos tudo que nós aprendemos com o mercado de som automotivo, nós trouxemos para o mercado de telecom.
foi onde nós trouxemos uma tecnologia nova, que é o carregamento turbo inteligente. Acho que vale a pena fazer aqui uma observação, quem está nos assistindo. Gente, quando ele fala som automotivo, não é aquele som tradicional que vem no carro, não, tá? É aquele som daqueles maluqueiros que bota um monte, que bota um monte de alto-falante. Essa turma mesmo. É esportivo, né? Isso. Som automotivo esportivo. Para competição, porque eu pessoalmente não gosto desse som alto, não. Bom, mas tem um monte de gente que gosta, não tenho nada contra. De preferência que o carro esteja longe de mim. Vamos falar, o Alan realmente gosta de música, mas é raro ele ouvir música. Aliás, do Rio pra cá, só no podcast, tá? Ouvindo podcast, né? Estou botando uma música, 6 horas de viagem sem ouvir música. Qual foi o podcast que a gente ouviu? A Folha. A gente ouviu muito podcast, né? Aquele da Globo, da Renata. Desenrola Rio. A gente ouve bastante podcast. E o É da Coisa com o Reinaldo Azevedo da Band News. Isso. E ó, fica claro que a JFA está em Belo Horizonte, né? Essa é uma dúvida de todo mundo, né? Belo Horizonte. Sim. E isso é muito legal também, porque a gente tem um escoamento muito rápido, né? Por ser uma capital, a gente tem um escoamento muito rápido Nordeste, Centro-Oeste e Sul-Sudeste, né? Todo Interessante essa questão da logística, é verdade. E também eles têm estoque grande aqui. A gente viu só de fonte, Sim. bastante. Vamos fazer ainda um vídeo entrega. filmando a fábrica, ainda se vocês permitirem. Mas aí, sim, tá liberado tudo aqui. Bom, então, esse mercado do som automotivo, que exige muita energia, também exige muita bateria. E a gente não podia inchar as baterias, mas tinha que carregá-las rápido. Foi onde a JFA criou um sistema de carga inteligente, que fomos pioneiros nesse sistema no Brasil. Até hoje, até onde a gente entende, o sistema que a gente faz aí é o único. Aí agora eu quero te perguntar um pouquinho sobre isso. É que você estava contando a história, né? Isso. Então termina a história, senão depois eu vou interromper. Não, aí o cara falou, faz um carregador rápido. Isso, faz um carregador rápido, porque eu não posso ficar aqui com esse gerador ligado. Porque ele achou que o carregador de som, que era um carregador de som de carga rápida, ele achou que aquilo ia funcionar bem para pop. Sim, que foi o que aconteceu. E aí então a JFA sempre, né, buscando uma lacuna, e aí a gente foi perguntar para o mercado, o que vocês querem? Aí a gente tinha situações de grande queima, na época do rádio ainda, de fontes 12, 24, queimando os rádios, né, na internet de rádio. O rádio está forte na cidade, sim, hoje, né? O rádio, gente, Henrique, o rádio nunca acaba, porque você fibra a região populosa, né, onde tem uma densidade grande, e o rádio ele vai cobrir aquela região com, né, menos gente tem, porque você não consegue fibrar tudo. Uma zona rural, enfim, você vai via rádio, então o rádio nunca acaba. E aí o que eu tinha é o seguinte, eu cheguei a ouvir provedor dizendo, olha, dependendo do relâmpago queimava 80 rádios de uma vez. Eu falei, gente, que é isso, né? Fora os que travavam. Fora os que travavam por causa do problema da comutação, que quando mudava de fonte para bateria, dava uma lacuna na alimentação do rádio e aquilo travava. Fazer isso, rádio sim. E isso assim, por mais que melhoraram, como a rede ela é muito suja, por mais que você melhore a comutação, sempre existe o ponto da comutação, né? Por isso que aí olhando tudo isso, nós fomos desenvolvendo um sistema aonde uma fonte no break que tivesse uma característica online, mas que também, se viesse um relâmpago, um surto, não queima o rádio. Pode até queimar a fonte. Mas você já está falando sobre a característica do produto. Eu ainda quero tentar entender a história. Certo. O cara falou, desenvolve a fonte para mim. Isso. Você não pesquisou o mercado, você não olhou para o lado, você fechou os olhos e desenvolveu uma fonte? Não, a gente. Eu não estou te obrigando a falar sobre os concorrentes, não, mas a gente precisa falar sobre o mercado. Sempre quando aparece isso, Alan, é porque quem está fornecendo não tá atendendo pleno. São todos bons, tá? Eu disse pro Alan, assim, eu respeito todo mundo no Brasil que fabrica, porque é difícil. Então eu vou pegar e vou falar aqui, vamos lá, os atuais fabricantes, Henrique me ajuda. Começando dos maiores, PHB, Proteco, XPS. Menores, Volt, CCN, FAG, acabou. Tem uma MAG também. Tem uma MAG que eu nunca ouvi falar, ele está dizendo que existe.
E existem as importadas. Huawei, Emerson, Altec, o que mais faltou? Que hoje é a Vertiv, né, a Emerson? Ericsson, nunca vi uma fonte da Ericsson. Então, existem esses fabricantes. Esse teu cliente falou, desenvolve uma fonte, aí você falou, pô, epa, aí tem uma lacuna interessante, vou pesquisar o mercado. Em que momento você decidiu assim, pô, então vou fazer? Porque você olhou, pô, tem um monte de fabricante, será que isso vende, será que isso não vende? A pergunta é assim, pô, em que momento você falou, vou colocar minha energia nisso, não vou colocar minha energia? Ok, tem um cliente que é comum aqui, que chama Interset, em Sete Lagoas. É um provedor de 12 a 15 mil assinantes. Aí, nós temos um amigo em comum e eu perguntei a ele, né? Ah, eu perguntei. Agora a história tá ficando melhor, vai. Aí tu ligou pro amigo em comum, vem cá, aquele teu amigo dono de provedor, Isso. cadê ele? Aí eu liguei pra ele. E aí ele falou uma dor, mas uma dor imensa em relação a todos As fontes. as fontes, inclusive e ele tem importada também, e as importadas ele fica na mão da assistência técnica, porque ou funciona ou não funciona, ele não consegue consertar aqui no Brasil. Algumas importadas de gerência, ele falou, olha, tem gerência, Consegue mas não gerenciar. funciona, só funciona a gerência deles. Pois é, então assim, a vida dele de fonte era tão difícil que eu falei, gente, eu tenho a solução aqui. Então, assim, foi onde eu verifiquei que essa dor era de todos os provedores. Então esse teu cliente do Nordeste pediu de Sete Lagoas, aqui Não, mas o que pediu para desenvolver a fonte? do Nordeste. Foi isso. do Nordeste. Que mandou um vídeo. Ele plantou a semente no teu coração. Isso. E aí o provedor local, você criou uma amizade com ele, e aí você foi... Isso é investigação. Sim. Esse foi o Design Think. Sim. Esse foi o Design Think. Ótimo. Depois desse papo com esse rapaz, você tomou a decisão, vou fazer o produto? Sim. Só um papo com ele? Foi porque o que eu verifiquei foi, essa era a dor desse provedor, que era um provedor muito grande. E aí tinha um provedor aqui também, dos amigos, um amigo seu... Speednet. E Speednet, que também tinha problema de fonte. Aí, sabe quando todo mundo tem problema de fonte? Aí você falou aí. Então já tem um outro amigo na história. Sim. A Speednet. Isso. Tu foi lá no cara da Speednet. Tinha um amigo que trabalhava lá. O Wesley já comercial. trabalhava aqui na área automotiva? Eu trabalhava aqui na área automotiva, já cuidando da exportação. Tá. E aí nós iniciamos lá atrás no Telecom com antenas, né? E então já tinha esse setor aqui dentro. E aí Vocês faziam antenas no passado? Mas para a área de comunicação, Rural. de telefonia celular rural. setor celular rural. Entendi. Aí, mas isso a gente abandonou, já tem uns 3 anos que a gente parou com essa área. E aí eu perguntei, ele era gerente lá, e ele me mostrou a mesma preocupação com relação aos equipamentos que eles compravam, né? Tinham muitas torres, acho que eles tinham 200 torres, 200 pops? 200 pops. Provedor com 200 pops? Que isso? Provedor é esse? Eles são grandes. Tão grande também. São grandes. Então era a mesma dor, né? Eu, quando era dono do provedor, tive 60 pops. Não, mas O máximo. muita É coisa. isso. O máximo que eu tive foi 60 pops. Num determinado momento, Num determinado momento eu tinha 60 pops. Tinha um mistozinho. E aí quando eu vendi a empresa, tinha 48. Aí os 48, sim, você precisa ver. Tá. Então, assim, o que nós verificamos olha, recebo vídeo de pessoas, não foi um vídeo só, tá? Recebo vídeo de pessoas utilizando nossa fonte para provedores, para carregar baterias de forma rápida. O provedor aqui de Sete Lagoas tem essa dor, o provedor aqui de Belo Horizonte tem essa dor. Começou a ficar 100%, entendeu? Aí todo mundo tem esse Então problema. confirmou aquela pegada, pô. O cara pediu pra fazer, não pediu à toa, não é um doido que só ele. Porque o problema da eletrônica é que assim, o cliente ele é muito chato, ele sempre pede uma característica que tu não tem, né? Que é só dele. Aí você fala assim, pô, você quer como é que é? E aí? Você quer como é que é? Você quer uma luva? Ele quer uma luva que entre perfeito na mão dele. Sim. Então assim, às vezes tu vende o produto, não, mas esse não tem isso, esse não tem aquilo. Então realmente tem essa pegada de você, tem que avaliar, eu vou fazer esse produto com essas características, vai atender aqui 80% das necessidades do mercado? Então entendi. Então você fez aí uma investigação, então agora está contada a história. Legal. Beleza. E me diz aí agora uma outra curiosidade.
Qual foi o ponto, o dia, o mês, né? O dia você não vai lembrar. O dia que ele mandou o vídeo até o dia do primeiro protótipo pronto. Nossa, isso foi mais de um ano. Foi mais de um ano, porque essa investigação, sabe, você vê o vídeo e fala, tá, e aquilo você... Deixa pra lá. Deixa pra lá. Toca a tua vida, uma correria, bababá. E aí, depois assim, eu vejo isso, depois eu vejo isso. Exatamente isso. O primeiro Ou do protótipo foi em outubro de 2019. Outubro, Wesley... Outubro de 2019, um pouquinho antes da pandemia. Sim, nós enviamos para a Interset. Ficou mais ou menos uns 4, 5 meses em teste lá. Passou a época de chuva, que era a época Deixamos maior, em teste lá. maior. Você deu o protótipo de presente para esse decisão do provedor? Falou, pelo amor de Deus, teste essa fonte. Mas, embora você já tenha testado muito em bancada, né? Tem uma cidade aqui em Matozinhos que ele falava o seguinte, tudo que põe lá queima. Foi lá que eu quero pôr. Entendeu? Mas eu vou contar uma coisa baixinha pra vocês aqui. Fala. Que numa dessas... Rapaz, que chuva é essa, hein? Pois é, essa chuva que queima a fonte, né? Aí... Só um minutinho. Tá tudo certo com a gravação, Henrique? Tá ali falando que eu não tô vendo nada. Tô achando muito ruído. Tá achando também? Normal, né? Bom, o que você me perguntou é o seguinte, lá teve uma pancada, lá toda vez queimava o LT lá. E ele me dizia o seguinte, ele usava uma determinada tudo que bota fonte, lá queima. E ele falou o seguinte, Flávio, queima o LT, mas não queima a fonte. E eu falei, nossa, o desafio aqui é grande. Aí, porque lá realmente é uma rede, gente, em Matozinhos, longa, sem nenhuma proteção. Então você tem um para-raio, vamos dizer assim, um para-raio no meio do campo, né? Sem nada para segurar. E aí eu vou dizer um negócio para vocês aqui e tal. Em um momento a nossa fonte queimou. Ela explodiu. A proteção chegou aqui carbonizada. Mas graças a Deus, ele tirou a fonte, colocou outra JFA, ligou, ao LT não teve nada. Então... então isso foi um excelente teste. Sim. Poxa, você conseguiu fazer uma fonte que segurou... Isso. Segurou a... Como é que é? O relâmpago, a descarga elétrica. Porque lá, uma coisa é você... Não, e se ela voltou queimada fisicamente? Tostada? Voltou tostada, entendeu? Carbonizou a placa. Então o troço foi para ali mesmo, Foi. né? Eu pedi a ele, inclusive, que aí ele fez uma alteração. Lá ele colocou um protetor de outro nível, de outra camada lá, mais forte, para segurar realmente esse tipo de relâmpago. Mas é que tá, né? É muito comum os provedores não investirem em elétrica do POP. Sim. Então, por exemplo, o provedor tem que fazer um bom sistema de aterramento, não faz, e tem que também colocar os DPS. Sim. E DPS é uma coisa cara, e DPS também tem níveis de proteção. Isso. Então, assim, a gente... É uma coisa difícil de achar com uma proteção boa. Não, é caro. Se você comprar o DPS, não sei quantos números lá, é KVA? Me ajuda aí. Quiloampere, né? Quiloampere. Classe 3. Então, você tem que elevar se a tu classe. comprar um de classe elevada, tu vai ver o preço salgado no teu bolso. E não tem milagre não, meu irmão. E Henrique? Raio é São Pedro e DPS, meu irmão. E o aterramento? O aterramento ele é muito importante. Existem aterramentos que você tem que ter lá 20, 30 hastes. Você tem que usar o termômetro para garantir. Eu tinha uma torre em Petrópolis, Independência, que tinha 9 hastes. Pois Não é. ficou perfeito. Então, se o terreno é arenoso e tal, é pior. Então, o que eu quero dizer para vocês? A proposta JFA qual era, né? Voltando no produto. É você perguntar assim, o que o cara menos quer? Que para a internet, porque se parar uma internet, você já sabe, vocês são de provedores. É ligação, Sim. é perda de cliente, Configuração depois. configuração para configurar o LT depois, e às vezes ficar 1, 2 dias sem internet, o cara vai pro concorrente. A gente não tira uma nota fiscal se não tiver hoje internet. Então, o que acontecia? Eu verifiquei que, eu tenho que criar uma situação onde a fonte segure. Né? E aí eu acho assim, eu olhei alguns fabricantes e falei, esse caminho que os outros fabricantes estão, não deu certo, porque está queimando as OLTs. Então eu tive que usar uma outra configuração. Mas olha só, é engraçado que você não gosta que fale, mas eu falo na cara. Olha só, eu tenho uma fonte da Volt que queima muito. Tive várias fontes da Volt que queimam. Eu tenho 3 no carro desse exatamente parado queimado. Você tem o quê? 3 dentro do meu carro queimado. Tem 3 dentro do teu carro queimado. Mas tudo bem, mas olha só. Mas a fonte é bem mais barata. É. Uma fonte de 400 conto, não é isso? Mas
É uma fonte de entrada, né? A fonte de entrada. Que é a fonte 24, alguma 27. coisa. Não, fonte Mas 400. olha só. Não, me reatualiza nisso, que nisso eu não sei bem, Henrique, você é mais atualizado. É R$450 uma fonte dessa? Sim. R$400 exato. Mas deixa eu dividir uma coisa Tá, com vocês. fala. Até então a JFA tinha a fonte no break de 48, as fontes maiores. Aí eu tava. Existe a Serra Distribuidor lá no Mato Grosso. Cuiabá. Aí o diretor lá me pediu, Flávio, entra no grupo da Serra porque eles querem conversar com você. Aí eu entrei no grupo da Serra, num grupo de WhatsApp de 80 provedores lá. E ele falou, inclusive, ó, Flávio, eu vou te colocar, depois eu te tiro, tá? Porque assim, eles são meio livres para falar, então se tiver um fabricante, às vezes pode tolir eles. Aí ele me colocou. E aí, né, naquele grupo, começamos a conversar e eles falaram o seguinte, a pergunta que eles falaram: tem como fazer uma fonte retificadora, Flávio, de 24, 6 amperes, 7 amperes, 5 amperes? Eu falei, tem. Foi aí onde surgiu um produto que é voltado para rádio. O que é? Em vez de ter essa fonte que comuta, a JFA fez uma fonte de 24 volts, 6 amperes Online. É isso. E aí, assim, essa fonte, assim... Tudo bem, não tem mas o que quantidade. você está falando é que você colocou muitas proteções na tua fonte, você fez um projeto de fonte, que esse projeto de fonte, ele é muito bem feito. Sim. Inclusive, você deu o exemplo aí de um provedor, que se você mandou a fonte voltou tostada e não queimou a LT. Só que o que eu estou questionando é o seguinte, isso tem um preço. Sim. Não tem almoço grátis. Sim. Então, assim, esse teu produto comparado com o do concorrente, o do concorrente não é bem mais barato? Não. A nossa fonte de entrada, ela chega também para o consumidor final em torno de 500, 490, 400 reais. Ah, tá. A gente tem essa fonte de entrada também. Então, 500, 600 reais, porque depende do ICMS do Estado, Sim. depende do lucro do distribuidor, outra história. E em relação ao do concorrente, você está falando, pô, o meu produto tem muita proteção. Dá uma diferença de uns 30 reais. Mais barato. A do concorrente é mais barato, uns 30 reais. Ah, A o do nossa- concorrente é um pouquinho. Não, 30 reais não é mais barato, é mesmo preço. Mesmo preço. Vamos falar que é o mesmo. Como diferenciar, mesmo preço. Eu não considero 30 reais mais barato. Eu considero 10%, 20%, 15% mais barato. Então, mesmo preço, e você está entregando um produto de excelente qualidade. Exatamente. Com mais proteções. Online, com display, você podendo utilizar no rack ou numa caixa. Não tem essa fonte aqui no momento agora, né? Temos, velho. Mas aí então, essa fonte, eu digo sempre, né? Ela foi criada num grupo de WhatsApp. Essa fonte custa um valor de 600 reais. Isso. Inclusive ela tem uma ventoinha, gente. Essa ventoinha, se ela parar, a fonte continua funcionando. Ela é apenas uma troca de ar interno. Porque é um grande... É claro, assim, a ventoinha, se parar, ela continua funcionando, mas diminui o rendimento da fonte. o rendimento eficiente. dela, tá? Também não tem. Você colocou isso lá naqueles meus produtos? Coloquei. Né? Tá. Então, Pessoal que está me assistindo, eu vou colocar essa fonte Tem deles uma no meu aba aí? rec. Ela veio com as orelhinhas? Sim, ela é opcional. Deixa eu outra pergunta. Tem dela gerenciável ou só dá uma foto? Tem da gerenciável ela? Não. Essa é uma fonte de entrada. Olha a luz, ver se está tudo em ordem. Gente, a gente está com um temporal aqui em Belo Horizonte agora, tá? Só para vocês saberem que esse ruído de fundo aí... Tem algumas fontes que estão sendo testadas nesse exato momento. Então ela, Olha tem, só. ela tem uma aba, né? Você coloca ela aqui. Tá, tudo Então bem. você pode utilizar ela no rack. Uma unidade, né? Uma unidade de unidade rack. de- Tudo hack. bem, tudo bem. E ela tem como diferencial o display, onde você consegue inclusive ver o consumo do seu sistema. Tensão da bateria, Isso. tensão de saída, corrente total. Isso, Exatamente. isso. Um Parabéns. diferencial também que A chavinha liga, desliga, toda frontal as conexões. e ela tem também Eles usam um conceitozinho de conexão dupla aqui, que é bacana. Não precisa usar dois, pode usar um só se quiser. Fala aqui mais. então ela tem aqui onde você carrega as baterias, né?
e aqui você alimenta o rádio. Essa aí não é dupla, tá, o Alan? Essa aí é um por fora, porque é uma fonte mais perdão, fraca. eu confundi Com a outra que a corrente é maior. Gente, não é dupla, é positivo e negativo aqui. Sim, isso, a outra lá é bateria. que tinha dois, um positivo grandão e um negativo grandão. Isso. Tá, tudo bem. Essa é uma fonte de entrada, mas assim, eu precisava levar a segurança para os rádios. E ela tem uma boa proteção. Sim, Boa porque proteção. ela utiliza a bateria como maior sistema de proteção. Agora vem cá, essa características que vocês fizeram aí da troca expressa, tá incluso essa? Sim, Tá incluso qualquer produto JFA. O todos os Wesley pode produtos. explicar isso, né? Todos os nossos produtos troca expressa. Isso durante um ano. realmente é desafiador, hein? Sim. A gente tá gravando o vídeo, vai pro ar, eu não sei quando eu voltar no Rio, vai pegar e vai botar no ar. E vamos ver como é que é. Vamos contar essa história de novo? Sim. Botar que daqui a uns 2 anos, se Deus quiser, nossa pandemia diminuiu. Que ninguém esperava por isso, né? Inclusive a gente está à distância Estamos aqui, aqui, todo mundo mediu temperatura, montamos uma tá tudo em distância. ordem. Então, se Deus quiser, daqui a uns 2 anos, a gente vai se encontrar numa feira, vamos gravar um vídeo. Quero ver se essa troca expressa vai continuar. Sim. Já temos isso na linha de áudio. Que Já tem na linha de áudio? A gente fabrica de 6 a 8 mil fontes mês na área de áudio. Então, assim, Se a fonte do cara lá queimar, tu leva no distribuidor, em troca, ele te dá outra tá nova. dentro da garantia. Sim, dentro de um O ano. controle também, a gente já tem essa política porque Isso o é nível... pra matar mesmo a o nível, concorrência, na né? realidade, o nível... Não, é porque o nível de defeito nosso é menor do que 1%. Então a gente entende que é mais barato eu trocar e resolver o problema do meu cliente do que eu ficar, Fidelizar às ele. vezes, se não vira... Fidelizar Já o viu cliente. garantia de colchão? Desculpa, não tem nada a ver aqui. Garantia de colchão de 25 anos. Tenta lá, ver se ninguém deitar no colchão tem garantia. Então, assim, tem fabricante... Quando você falou isso, eu dei uma risada, porque eu comprei um colchão. Hoje tem nada a ver com esse podcast, Não mas... tem nada, vamos falar mesmo. Eu comprei um colchão novo da Ortobon. Não fala mais. Eu falo, quero nem saber. Que deu ruim depois de um... Mas eles trocaram. Eles trocaram? Eles trocaram o colchão. Então legal. Mas o que eu vejo é o seguinte, né? Às vezes alguns fabricantes colocam uma garantia muito longa, mas a hora que você vai ler as letras lá do contrato, tá dizendo que não cobra, às vezes, nem desgaste de componente. Eu falei, ué, então o que a garantia cobra? Então isso é uma garantia fake, sabe? Componente É ruim desgasta? isso. Componente desgasta? Sim, É uma principalmente dúvida que eu tenho. capacitor, principalmente. Porque o capacitor, ele tem o eletrolítico, ele tem um eletrólito lá dentro, né? Vamos falar assim. Perecível. Ele seca. É uma Ele comida que estraga. Ele seca, né? Então, os capacitores JFA, para você ter uma ideia, nas fontes maiores, se você olhar, tem um selo JFA, o capacitor, a marca JFA. Ele é feito... Mas você fabrica capacitor? Sim. É A gente mesmo? Você fabrica o capacitor? Não, aqui não. A fábrica na Ásia Tá. fez um capacitor destinado a JFA. Ele tem mais horas, ele tem resistência interna menor. Tem uma característica, uma MTBF, não é isso? Negócio de... Isso. Não sei quanto é aquilo ali... Anos, né? Dependendo do semicondutor é MTBF. Mas o que acontece no capacitor é que ele é o componente mais sensível de uma fonte. Porque ele vai, com aquecimento, ele tem número de horas. E se você perguntar o MTBF do capacitor, ele é muito mais baixo do que o de um semicondutor. Então a fonte vai parar pelo capacitor. Então o que a JFA faz? Ela tem capacitores especiais de maior hora e não trabalha com capacitor numa condição estressada, né? Que é aquela que você falou lá do bota 5 pessoas dentro do carro e fica andando em alta velocidade. Não, a gente trabalha numa condição de 30% do capacitor, então eu elevo muito o MTBF. Você está querendo dizer que quando você faz o projeto, o uso do capacitor ele é superdimensionado. Isso. Então você está usando ali um capacitor que você já superdimensiona sabendo que isso vai gerar problemas futuros. Perfeito. E outra, como é uma fonte 24 horas, né, ela é constante, você precisa ter o capacitor trabalhando tranquilo. Porque o restante, gente, é semicondutor, isso você vai ter mais de 15, 20 anos de funcionamento. Engraçado, você sabe que isso é uma coisa assim, realmente fideliza mesmo o cliente, porque tu compra o produto, ó, se queimar eu troco na hora. Beleza? Fala aí, Henrique. Beleza. É o que a gente falou já nesse podcast, que a gente compra muita fonte, que é provedor, empresário do ramo, compra muita fonte na hora da emergência.
Só compra em emergência. Como emergência praticamente. Então, você vê o cara, não, como aqui na ponte aqui e tal, você cara fica pensando. Eu vou te falar de uma marca que fez isso muitos anos atrás, 3 a 4 anos atrás. A Intelbras, ela fez isso com a Switch. Irmão, eu comprava sua Switch Intelbras, era R$10 mais caro uma Switch Intelbras. Com a suíte pequenininha? Aquela que eu botava no poste. Que tu botava no poste, ele fazia a troca imediata. Que louco! Você só compra ela. Me fidelizou a Intelbras, mesmo sendo mais caro. Pô, mas aí queima muito aquilo. Era um ano pra trocar, eu trocava. Tem uma questão que nós lançamos esse equipamento. As primeiras vendas foram em dezembro do ano passado. Já temos milhares de fontes dessa aqui, né, Flávio? Em torno de 2.000, se não me engano, que a gente já comercializou. E nós não temos nenhuma devolução de queima desse produto. Já passou por esse período de dezembro, janeiro, fevereiro, Essa é ótima. março, enxuga. Troca expressa. Não, mas a fábrica nunca recebeu nenhuma de volta. Pô, Mas é por isso que eu posso fazer a troca expressa. não é possível esse negócio. Pô, meu irmão, Então é testar. pega a marreta aí, manda marretar esse negócio pra ver se eles vão Mas, trocar, porque, pô... Olha só, é mais barato para a fábrica eu passar essa segurança para o provedor, entendeu? Porque o provedor quer o quê? Ele quer que o pop dele fique no ar. É isso que você perguntar, o que ele quer? Ele quer que o pop fique no ar o tempo todo. E o contrato dos clientes do Engraçado, e pra eu vocês, perde dinheiro, né? pra vocês, caso aconteça alguma coisa, ainda assim pagar o custo logístico, né? Porque o distribuidor não fica com prejuízo, né? Não. Chegar uma coisa com defeito lá, Troca. ele vai dar e você vai repor pro distribuidor. Isso. Mas ainda assim, para vocês vale a pena porque eu só tá comprando um produto, sabe que a fábrica tá garantindo. E Né? a fábrica tem 17, 18 anos agora, né? Sim. Então, assim, toda a experiência da linha de áudio nós trouxemos pro produto. Então a confiabilidade vem daí, né? Porque a gente não é louco, né? De fazer uma coisa e falar, não, vamos tentar. Você quer dizer que você já é uma empresa grande, bem estabelecida, bem consolidada, com condições de fazer isso. Talvez um competidor pequeno, que o cara está começando agora, É mais para difícil. ele esse custo ficaria complicado. A Hoje a gente gente sabe que- exporta para quantos países na linha de áudio? 21 países. 21 países. Imagina se eu vendo para 21 países eu tenho que dar manutenção lá. Não consigo. Realmente, São volumes realmente. grandes, né? E a gente sabe que a grande barreira nesse mercado, né, de telecom é justamente ser uma marca conhecida, né? O provedor ele aposta muito nisso, o distribuidor, né? Eu até perguntei ao Alan Caldas quando eu conheci, né? Você conhece JFA? Você me disse, eu já escutei, já vi alguns vídeos. Então é isso que nós estamos apresentando. Uma empresa de 17 anos de mercado. Nós estamos em mais de 23 distribuidores já no Brasil, 21 países e há 17 anos, né, num know-how que nós temos em fontes. Bacana, eu espero que venha mais produtos, né? Se Deus quiser. Sim, espero que venha mais produtos. Agora, a gente está chegando aqui ao final do podcast. A gente já. Engraçado, o papo foi rápido, né? Pra você ver como quando tá alinhado, né? Quando a gente tá à vontade, aí o tempo passa rápido. Legal. A gente faz sempre entre 30 minutos a 40, que é mais ou menos o que a gente faz esse conteúdo raiz. Mas para finalizar, então, a JFA já é uma empresa consolidada, já é estabelecida, por isso ela tem essa grande condição de fazer essa troca expressa. Sim, isso mesmo. E atende desde pequeno ou grande, tem uma E- fonte de entrada. Sim, uma e a fonte gente. top. Isso, Henrique. E só completar também, a gente também lançou uma promoção que é o Ame e Devolva, que o Wesley pode dar explicar sobre ela. Você provedor que está assistindo o podcast, você que tem já um distribuidor onde você compra, né? Você pode divulgar isso para ele pode nos procurar. Todo distribuidor nós já divulgamos, né? Que é a campanha Ame ou Devolva, né? Você compra uma fonte, em 15 dias, se você Ou um não produto, gostar... né? Qualquer produto. Qualquer produto nosso. Pet Pen, conversor, você compra. Se você não gostar do produto, você tem 15 dias para você devolver. Né? Então é uma outra campanha que nós divulgamos no nosso distribuidor. E até hoje não houve nenhuma devolução. Mas olha só, Pelo contrário, pelo Código de recompra. Defesa do Consumidor já não pode devolver de qualquer forma ou não? 7 dias, compra pela internet, né? Assim. É que quando o cara compra, né? Quando compra pela internet, se ele foi lá e comprou no distribuidor, não. Ah, tá. Entendeu? Pela internet, sim, 30 são 30 Mas geralmente dias. compra pela internet sempre. É Mas- que você pegou a lei e aumentou. Você pegou a lei e aumentou, né? É a Você certeza. dobrou a certeza lei. também que a pessoa vai pegar, vai instalar, ele não vai tirar e ele vai comprar para os outros pobres. Isso. Nós temos isso, ué. A gente foi dar um curso num fornecedor, a Road 66, Foi. onde
ele teve falta, isso foi lá em Campinas que ele falou, teve falta de um produto lá que ele já vendia. E aí tinha um tal de JFA. Aí o cara falou, não conheço. O cara falou, não, leva pra gente ver como é que é e tal. Aí ele conseguiu convencer o cliente dele, cliente de Atibaia. Isso. Aí agora o cliente de Atibaia, por mês, compra de 10 a 20 fontes, está trocando em todos os copos dele. Trocou pra tudo. A JFA, de tanto que gostou da JFA. Entendeu? Então assim, a gente tem segurança no que Nós fala. tivemos esse. Só o Flávio tá me lembrando. Nós tivemos a Interset, esse parceiro nosso aqui, e ele abriu, né, Flávio? Todos os POPs. Sim. Ele falou assim: ó, esse eu tô gerenciando, esse. Esses todos que eu tô gerenciando é porque eu tenho JFA. Isso. Esses outros eu não consigo porque eu ainda não tenho JFA. Eu estou... Então, dessa forma, a gente encerra esse podcast. Muito obrigado. Obrigado eu. Flávio, Wesley, Henrique. Galera, um grande abraço. A gente se encontra no próximo. Obrigado. Obrigado, gente.